Vamos falar sobre bolsões kármicos. Se houver tempo, logo em seguida a gente já entra em arquepadia, tá? Então, bolsões kármicos é um assunto ligado à 13ª lei da apometria, que fala da influência dos espíritos que estão presos ao passado no presente do obsediado. Então, vamos entender, né, o que significa bolsões kármicos, que é muito falado na apometria. Então, comecei trazendo os elementos do Vitor Ronaldo Costa e a gente finaliza com algumas considerações do João Pedro. E também, né, o procedimento que o Vitor ele ensina para tratar esses bolsões kármicos. Certa feita, ao avaliarmos os progressos obtidos com o emprego da apometria na investigação dos distúrbios obsessivos, o Dr. Lacerda repassou-nos valiosa observação sobre o assunto até então pouco ventilado no âmbito do espiritismo ciência. O tema empolgou-me o espírito, pois reconheci a veracidade da informação, concordando plenamente com o seu ponto de vista, em decorrência de dois detalhes. A minha presença em grande número de atendimentos desobsessivos coordenados por ele e os contatos posteriores que eu me obrigara a manter com os pacientes assistidos, objetivando a coleta de informações. Disse-nos o nobre companheiro, naquela ocasião, que se fazia absolutamente imprescindível o acompanhamento dos casos investigados, pois nem sempre os mesmos evoluíam de forma satisfatória, e alguns necessitavam de revisões continuadas para se chegar a uma conclusão adequada. Ora, se na medicina clássica o facultativo requisita o retorno do paciente para avaliar a evolução do caso, em matéria de medicina espiritual, torna-se indispensável tal critério, tendo-se em vista a possibilidade da persistência de sintomas incomodativos a indicar a continuidade do problema. Então, aqui a gente já vê que ele enfatiza que na apometria deve existir um acompanhamento, uma revisão, saber como está o consulente, né, após ser atendido, verificar se há necessidade de ele retornar e não simplesmente, né, como se vê em algumas casas, atender a pessoa e pronto, está encerrado, né, e a pessoa não volta mais, não entra em contato com ela, né, para saber como é que ela está, certo? E se foi feito o melhor, né, se pode, né, dentro desse atendimento da apometria. Observar o ilustre pesquisador que nem sempre alguns dos pacientes submetidos ao esforço desobsessivo acusavam melhoras significativas. Proporcionalmente, eram mais reduzidos os casos tidos na conta de integralmente curados. A remissão total dos sintomas decorrente de apenas um atendimento, de certa forma, mostra-se um evento comparativamente menor que os casos em que os pacientes sinalizam a persistência de alguns sintomas. Então, ele observou que, na maioria dos casos, ainda tinha alguma coisa, né, para tratar. Uma sessão não era suficiente, né? Uma sessão para dar como resolvido o problema. Então, tem os casos que realmente se resolvem em uma sessão, tem casos que é necessário fazer mais de uma sessão, e é necessário a gente saber também que a apometria não faz mágica, milagre para resolver todos os problemas. Vai ter caso
que a apometria, né, não resolve. Temos que admitir, tá? Então, aí o paciente, conforme o seu estado, né, deve buscar o seu tratamento. E a coisa mais importante que existe, né, no paciente para que as coisas mudem ou sejam atenuadas é o seu comportamento, a sua postura mental, né, e a sua conduta de vida. Diga. É bem simples. Realmente, se faz necessário retornar, se faz necessário o acompanhamento, porque nós precisamos saber onde estamos trilhando, o que é que estamos seguindo. Porque muitas vezes nós tomamos algumas decisões, algumas definições que não está muito é, consistente com aquele paciente. É necessário maiores estudos. E quando eu estava na SEB, nós tínhamos o grupo de atendimento fraterno, e eu colocava esse aspecto, essa necessidade de ter de volta o paciente. Infelizmente, a turma, não, 3 vezes é o suficiente, etc. Eu perguntava, cientificamente falando, como é que você tem essa prova aqui? 3 vezes resolve o problema. Em outros casos, me chamaram a atenção, não, já está resolvido. O que está resolvido? Entendeu? Então, eu concordo isso. É necessário ter persistência, voltar analisar, estudar o problema. Afinal, é algo, eu diria, em linhas gerais, é algo novo para nós, né? Obrigado, André. Vamos em frente. Vamos lá. Observemos o seguinte: quando se trata realmente de uma influenciação obsessiva simples, diagnosticada pela evidência mediúnica, e o paciente se mostra cooperativo para com os procedimentos preconizados pelo Espiritismo, é claro que a desobsessão sempre acarreta algum tipo de alívio ou até mesmo a cura completa. Habitualmente, os cultores das lides desobsessivas aceitam uma ou outra queixa após atendimento, como um resquício inerente ao processo de convalescença, e prescrevem a título de complementação terapêutica a renovação mental e a terapia magnética, passe e água fluidificada, na esperança de que os sintomas regridam com o passar do tempo. Eu destaquei aqui porque essa prática que as casas espíritas sérias adotam em seus trabalhos de desobsessão, né, são muito valiosas. Inclusive, né, não se, dentro do trabalho da apometria, seja na casa espírita, seja na casa umbandista, seja na casa de espiritualidade independente, né, não deveria dispensar essa complementação. Que renovação mental é o quê? A postura evangélica que a pessoa deve estar cultivando esses valores continuamente no sentido de mudar. E a terapia magnética, que seria o passe e a água fluidificada, né? O passe magnético com frequência, né? Para tirar as peias, os resquícios que ficaram ali aderidos na hora da pessoa, né? E a água fluidificada, que serve como uma potente ferramenta para, segundo o espírito Joseph Goebbels, né, no livro Medicina da Alma, para favorecer o fluxo da energia nos dutos energéticos, né, nos chamados meridianos, nadis, né, que interligam os chakras, né, e melhor fazer correr, permitir correr a energia no duplo etérico, né, no nosso sistema energético, né, dos corpos. Principalmente o duplo etérico, né, onde ficam os chakras do duplo etérico. Então, é valioso, né? Fica aí uma dica, né, de que é necessário o tratamento magnético, inclusive, que é recomendado também lá na clínica holística, né, juntamente com a apometria, né, justamente por causa desses resquícios que ficam. Né? Então, quem faz apometria não pode dispensar o tratamento magnético, né, que é complementar. Alguém queria falar alguma coisa?
Então vamos. Todavia, nem sempre os sintomas opressivos desaparecem por completo, admitindo a maioria tratar-se de uma contingência rotineira perfeitamente aceitável. Tal pensamento também vigorava lá no Hospital Espírita de Porto Alegre, e assim permaneceria caso não fosse a persistência investigativa do Dr. Lacerda. Interessado em obter maiores esclarecimentos, não resisti ao impulso e assim interpelei o ilustre instrutor. Então, a que se atribuía a persistência ou a agravação de alguns sintomas em pacientes beneficiados com o concurso da desobsessão? Será que o espaço deixado pelo espírito socorrido logo seria ocupado por outro? Veja que eu destaquei essa última pergunta aí, porque isso é uma hipótese que pode acontecer, né? É plausível. Inclusive, no, é, nesses trabalhos encomendados em casas que fazem feitiço, magia negra, né? Despachos para obsessores ou chamados quiumbas, para destruir a vida da pessoa. E aí aquela pessoa vai, afasta, tem um procedimento, e aí o chefe do terreiro vai lá e renova outro trabalho. Isso eu fiquei sabendo, inclusive, numa época em que eu morava em Salvador, e que acontecia essa situação, certo? Isso pode acontecer, isso que ele falou, né? Que um espírito pode ocupar o espaço de outro. O nobre pesquisador não afastou tal eventualidade, mas, com a naturalidade de sempre, alertou-me quanto à possibilidade de tratar-se de uma ocorrência pouco comentada em nosso meio, os tais bolsões kármicos. Teceu então comentários judiciosos e absolutamente necessários ao aperfeiçoamento da visão clínica sobre a influenciação obsessiva. As enfermidades de caráter obsessivo são muito mais complexas do que se imagina. Pode um mesmo paciente encarnado ser vítima da influenciação negativa de um ou mais grupos de espíritos que lhe sofreram as consequências maléficas no pretérito. Veja aqui que ele fala de grupos de espíritos. Ele não fala de um ou de dois, não, ele fala de grupos, certo? Pode ser três, quatro grupos de espíritos em um grupo ou mais de um grupo. Digamos que outrora, em determinada reencarnação, o paciente de hoje se comportou como um verdadeiro déspota, prejudicando pessoas ou diferentes agrupamentos humanos em virtude do poder de mando que detivera. Considere-se ainda uma outra hipótese, a de o enfermo atual estar influenciado espiritualmente por grupos de inimigos espirituais granjeados em mais de uma encarnação. Assim, logo se percebe a complexidade do quadro mórbido e a intensidade opressiva a vibrar sobre o perispírito do paciente. Então, pode ser uma hipótese em que a vítima atual, né, antigo algoz, foi uma pessoa, um tirano, por exemplo, um homem de poder, né, um barão, um rei, alguém que ocupa destaque na sociedade, tem poder de mando e prejudicou várias pessoas, certo? No passado. Pode ser essa hipótese. Pode ser também que essa mesma vítima de hoje, no passado, fez isso em várias outras encarnações, certo? E aí ele foi
amealhando esses inimigos, esses adversários que hoje o perseguem. Tudo bem aqui, turma? Até aqui? Sim. Ok. E aí, agora ele traz o conceito. Bolsão kármico nada mais é do que a possibilidade de um ou mais grupos de espíritos em sofrimento agirem magneticamente à distância sobre a vítima encarnada. A ação maléfica pode ser consciente ou não. Consciente ou não, porque aqueles espíritos podem estar vivendo um monoideísmo, presos naquele clima, naquele contexto do passado, criando formas, pensamentos ao seu redor, vinculadas ao passado, né, e estarem prejudicando a vítima de hoje, né, que foi o algoz, de maneira inconsciente. E pode ser também de uma forma consciente. Ou seja, as pessoas sabem que estão desencarnadas, né? Isso já é minha visão. Estão desencarnadas e estão lançando pensamentos, dados fluídicos sobre né, o obsediado, né, que sente essa repercussão vibratória. Considerações? Lembrando que quando se fala que esse grupo de espíritos estão no passado, não é que eles estão fora dessa linha do tempo. Eles estão no mesmo presente do obsediado. Apenas estão vibrando com aquelas ideias do passado. Tá? Não é uma viagem no tempo. É para melhor esclarecer. Alguém levantou a mão. Darlene. Fui eu, André. Sim. Trabalhando com o pessoal lá de Niterói, nós nos deparamos várias vezes com alguns bolsões kármicos, principalmente em locais assim onde aconteceram guerras, onde aconteceu, como a gente teve que ir num lugar que era um antigo campo de concentração nazista, tinha muitos espíritos que ainda estavam por lá. Espíritos que desencarnaram e ainda estavam por lá, e aí a gente detecta esses bolsões, que aí a gente trabalha para libertar os espíritos, aqueles que podem ser ajudados, são resgatados e levados, né? E muitos, não, muitos, como num caso que a gente chegou na Segunda Guerra, na Normandia, soldados que travaram uma batalha na praia lá da Normandia, que continuavam achando que estava em guerra ainda. Eles continuavam naquela situação, enxergando a situação de guerra, lutando naquela guerra, e aí foi montado um hospital de auxílio próximo dos guardiões para poder ajudar esses soldados. Né? Então, para eles, o ambiente ainda era daquela guerra, daquela época. Acontece muito também em locais que tiveram senzalas, tiveram escravos, locais onde o sofrimento foi muito grande, né? Que os espíritos desencarnaram num momento de muita revolta, de dor, de sofrimento, muitos não conseguem se libertar daquele lugar e formam esses bolsões. Era só isso. Perfeito, Darlene. São exemplos clássicos, né, de espíritos presos à guerra, à escravidão e tantas outras situações, né, em que os espíritos não sabem, eles não percebem nem que o tempo está passando, né, eles ficam presos ali, naquela ideia, naquele contexto. O interessante é que quando a gente está lá, né, que é uma das características da minha mediunidade é sentir, nossa dor é tremenda. É assim, você tem que estar o tempo inteiro lembrando que a dor não é sua, para você não se envolver naquele coisa de sofrimento, mas é uma dor que você sente fisicamente. Uhum. É bem complicado.
Tudo bem. Em inúmeras situações, escutamos dos que buscam auxílio nas casas espíritas uma série de queixas relacionadas com sintomas subjetivos, opressivos, difusos e sem um diagnóstico firmado pelos clínicos. Nesses casos, o enfermo chega a ser considerado depressivo ou hipocondríaco crônico. Passa a depender de psicotrópicos e de terapias intermináveis, sem que manifeste o alívio esperado. Quando tais criaturas enfermiças são examinadas por um grupo mediúnico assistencial, treinado com a metodologia do desdobramento induzido, isto é, né, a apometria, ampliam-se efetivamente as chances de se identificar aquilo que o Dr. Lacerda rotula de bolsões kármicos, ou seja, grupos de espíritos afins prejudicados anteriormente pelo paciente de hoje, mas ainda retidos em faixas pretéritas, agindo por influenciação à distância. Então, quando isso ocorre, né, essas obsessões por bolsões kármicos, afasta-se alguns obsessores, a pessoa continua sentindo alguma coisa, né? Existe um liame, uma ressonância que o consulente continua sentindo, e aí se identifica que a distância, e aí esses bolsões kármicos são sempre, né, existe essa distância de obsessiva, não é uma coisa que está ali perto do paciente, né, do consulente. À distância, esses espíritos estão influenciando no consulente e ele sentindo as repercussões no seu corpo físico, né, as dores, todos os sintomas, né, que levou ele a procurar, né, assistência. E aí o que é que acontece? A pessoa vai, busca o médico não fica sem saber, a pessoa fica sentindo, faz exame, não identifica pelo exame. Depois, em alguns casos, ele está falando, né? O Vitor Ronaldo, ele era médico também, né? Tem experiência, sabe que deve ter acontecido casos assim. A pessoa depois fica como hipocondríaca, isto é, fica como se ela mesma estivesse criando sintomas sem realmente estar doente. Então, há várias interpretações. E aí a apometria vem, né, esclarecer que existem esses bolsões kármicos que influenciam. Lembrando que não é desfazendo da medicina de maneira alguma, a apometria não exclui a medicina, certo? Antes é um complemento, uma terapia, também que isso aqui e que isso fique bem claro. Dessa forma, alguns pacientes padecem intermináveis condições enfermiças, mal-estares opressivos não responsivos aos procedimentos terapêuticos mais em voga, e o que é mais importante, não se sentem totalmente refeitos após se submeterem à tradicional sessão desobsessiva. As nossas atitudes tirânicas e os prejuízos impostos aos semelhantes no pretérito permanecem gravados em nossa memória espiritual e se constituem verdadeiros focos de desarmonia interna. Todavia, o fato de destaque é a sintonia mental que estabelecemos com aqueles que sofreram os nossos agravos. Lembrando que essa sintonia é feita até de uma maneira inconsciente, né? Você entra naquela vibração, a vibração em que aqueles espíritos estão também vibrando na mesma faixa, né? E termina recebendo todos os dardos, né, que vêm daqueles espíritos.
Parece tratar-se de uma lei cósmica, ou seja, enquanto existirem espíritos desencarnados em sofrimento por nossa causa, estaremos sempre em ressonância vibratória negativa com eles, recebendo por via fluídica as emanações magnéticas opressivas e desarmonizantes. Eis aí uma das causas de enfermidades estranhas e depressões crônicas de difícil solução para a medicina. Por isso, nem sempre a desobsessão, em que se procede à orientação e ao encaminhamento de um ou mais espíritos odientos, costuma evoluir de maneira satisfatória. Em algumas eventualidades, atendem-se os espíritos que se encontram presentes, alguns perturbadores oportunistas, mas não os que se situam nos bolsões kármicos a nos influenciarem sutilmente à distância. Em decorrência, caso persistam sintomas angustiantes após a terapêutica desobsessiva, é preciso que a equipe mediúnica revise o caso e melhor atente para a identificação de um ou mais bolsões kármicos, porventura vinculados ao campo mental do paciente. Diante dessas situações, destacam-se como procedimento de eleição as manobras investigativas ao alcance da apometria. Então, turma, aqui ele está frisando, né, necessidade de revisar o caso, de acompanhamento, ver se como está o consulente, né, e está investigando. Esses espíritos que estão em grupo ali vibrando contra aquela pessoa, como eles ficam à distância, né, não é uma coisa que se descobre facilmente. Tem que abrir a frequência, vocês vão ver lá na frente como é que eles trabalham, né, o Victor Ronaldo e o pessoal da Casa do Jardim. Abrir a frequência, fazer uma varredura de 360 graus, se for necessário abrir a frequência, necessário não, é necessário, né, abrir a frequência do passado do paciente para entrar na frequência do passado do paciente e poder identificar esses bolsões. Vamos entrar na técnica, né? Então, técnica de atendimento. Até aqui, ok, turma? Sim. Ok. Vamos lá. Tranquilo. É necessário, eu coloquei entre colchetes para ficar melhor organizado. O campo espiritual do paciente, sempre equivalente a um tipo de frequência, seja devidamente aberto. A partir de então, procede-se a uma varredura de 360 graus, até que os médiuns identifiquem a frequência vibratória característica de um determinado bolsão, devidamente ajustado à frequência espiritual do paciente encarnado. Feita a localização, as entidades perturbadas são trazidas em campo de força projetado pelo dirigente dos trabalhos. Então, primeira coisa, abertura de frequência do paciente. Quando ele diz aqui, procede-se a uma varredura de 360 graus, os trabalhadores já estão desdobrados, investigando e buscando entrar em sintonia com o paciente e localizar esse liame vibratório com esse grupo de espíritos. Localizado o grupo, aí tem que o que está projetado e que identificou, ele fala. Como nós sabemos, né, na apometria, o médium desdobrado ele pode falar. E aí ele avisa o dirigente, com toda a equipe, projeta um campo de força para trazer
aliás, digamos, prender, ser um campo de força de contenção desses espíritos, para contê-los, e depois eles serem encaminhados. E aí vocês vão ver que, desde o início, tem que existir uma sintonia com os mentores, como sempre. Precisa existir essa interação, essa sintonia com os mentores para saber como proceder, né? E ele continua. Os próprios mentores decidem qual espírito deverá se submeter ao contato mediúnico, oportunidade em que os esclarecimentos encarnados procederão a sempre oportuna e eficiente doutrinação espírita na seguinte sequência. Lembrando aqui, né, que o Vitor Ronaldo Costa era espírita, assim como o pessoal da Casa do Jardim, tá? E por isso que ele fala dessa forma. Mas aí, veja só, é um grupo, né? É um grupo de espíritos que é contido. O mentor que vai levar um desses espíritos para falar, para ser tratado ali, acoplado em um médium, certo? Ou seja, pega um grupo inteiro, porém, ele conduz um para que seja tratado. E aí, também, se for necessário e tiver mais médios no grupo, né, pode ser dois ou três, ou que os mentores acharem necessários e a equipe tiver condições de fazer. Seguindo, né? Decidido qual espírito deverá fazer o contato mediúnico. 4. Recepção da entidade. 5. Esclarecimento. 6. Tratamento do seu corpo astral. 7. Estímulo ao perdão. 8. Apagamento temporário das lembranças por meio da despolarização dos estímulos na estratificação da memória. 9. Adormecimento magnético. E 10. Encaminhamento às unidades hospitalares do astral responsáveis pela cobertura aos trabalhos assistenciais mediúnicos. Não nos esqueçamos que os procedimentos aqui citados só devem ser operacionalizados em comum acordo com os mentores espirituais. Frisando aqui, né, esse finalzinho aqui. Quem forma grupo de apometria precisa ter essa intimidade com os mentores. Essa intimidade com os mentores no sentido de saber identificar quem são os mentores, ter essa troca com eles de ideias. Não sei se vocês me entenderam, né? Nesse sentido. Alguém levantou a mão. Tem que ter a proximidade. Foi eu. Carlos, vai lá, Carlos, diga. Você explicou detalhadamente aí a técnica após o médium, né, identificar o bolsão kármico. E aí tem detalhadamente como proceder a questão da operacionalização. Sim. Beleza, mas aí eu não entendi qual a técnica que seria para abrir o campo espiritual. Como é que seria isso? Antes dessa abordagem que você trouxe. Sim. Antes dessa abordagem, a técnica da abertura da frequência vibratória. Como é isso? Essa é a pergunta. Oitava lei da apometria. Lá na oitava lei que nós estudamos, vamos ver a lei do ajustamento vibratório. Nós nos voltamos para o consulente, entramos em sintonia com o consulente em seu campo eletromagnético, né, em seu campo vibratório. Através de comandos, determinamos a abertura de frequência de fulano de tal em contagem até 7. Abrir a frequência de fulano de tal em 1, em 2, em 3 e por aí vai. Lembra do exercício que nós fizemos de magnetismo na reunião do GH Salvador? Lembro. Não tem aquela coisa que comentamos lá.
da relação magnética, é mais ou menos isso aí, Entendi. certo? Respondi. Eu Só acho que eu que não assisti a aula hoje. o operador, por comandos, ele reúne toda a equipe para que volte a sua atenção para o consulente e assim se possa abrir a frequência para que as pessoas possam saber o que está acontecendo com aquela pessoa, ok? E Ok. isso pode ser no passado, já das coisas do passado, já que o nosso perispírito, ou corpo espiritual, o psicossoma, ele traz os arquivos de tudo que nós passamos, de toda a nossa trajetória evolutiva, através das diversas encarnações. Entende? E lá na oitava lei, você vai ver as técnicas. Eu coloquei lá a técnica de abertura de frequência do consulente. Tá? Então, é a primeira coisa, tem que abrir a frequência do consulente. E aí, os médiuns de dobrado fazem a investigação, tentam identificar esses bolsões kármicos. Uma vez identificado, é projetado um campo de força de contenção sobre o bolsão. Mais alguém? Esse comando de desdobramento, geralmente ele é dado nos diversos corpos, eles desdobram nos diversos níveis, atômicos, subatômicos, e ele vai dando à medida que desdobre completamente para que aqueles médios que tenham a visão, né, a visão clarividente, possam ver ou intuir, porque tem a gente que não tem a visão, mas você pode, à medida que os corpos são desdobrados, você pode intuir o que está acontecendo. É como se dissecasse, que nem você disseca a planta para estudo num laboratório, você dissecasse a pessoa nos vários corpos dela, para que pudesse enxergar o que está se passando, e nos diversos níveis desses corpos. Para a gente que não está acostumado, Carlos, principalmente, né, com essa coisa, fica uma coisa meio abstrata, né? A gente não entende muito bem o que Isso. seja isso, né? É a gente confiar nos comandos que estão sendo dados e que está ocorrendo. A gente que não tem a visão não consegue. Se a gente tivesse a visão, de repente a gente poderia perceber e entender como que se processa. Mas é a questão mesmo de comando e de saber que aquilo está acontecendo. Mestre Lobo, Já falou tudo aí, tranquilo. Era exatamente isso que o Carlos estava falando, para chamar a atenção desse aspecto, que muita gente, às vezes, está na reunião, é feito alguns comandos, fica meio solto, né? E você deu a direção correta e Darlene acordou mais ainda. Obrigado. ok. Então veja que é destacado um espírito do bolsão kármico e ele é acoplado em um médium. Acoplou, recebe a entidade, trata com a educação e respeito, esclarecimentos, né, necessários, e ele fala tratamento do seu corpo astral. Isso aqui eu achei fascinante, essa parte do tratamento do corpo astral. Como é feito esse tratamento? Você vai ver lá no livro Espírito e Matéria, que o Vitor Ronaldo também traz no livro dele, com as mesmas palavras, que se projeta sobre o espírito acoplado à nossa energia, à bioenergia, desejando para ele o refazimento. Porque o que acontece? Esses espíritos que estão ali há muito tempo, naquela vibração do passado, naquele monoideísmo, eles trazem feridas, muitos deles sofrem, ou quase todos, né, dores. Eles são sofredores também, corpos mutilados, seu perispírito mutilado, não raro, feridas, etc. Né? E aí eles são levados pelos mentores, né, para que possam ser tratados.
certo? Isso é real. Quem acha que a espírito não sente, muitos deles também têm fome, né? Fome, sede, dor, certo? E aí eles são levados para serem tratados. O dirigente ou o operador, junto com a equipe, projeta e contando até 7 vibrações, energia, empregando ali o seu ectoplasma, a sua bioenergia, o seu fluido magnético, projetando sobre a entidade, contando até 7, em direção ao médium incorporado, mas mentalizando o espírito que está incorporado no médium. Se souber em que parte foi informado alguma parte do corpo que está mutilado, ou que está com feridas, né, pode direcionar para essa parte do corpo do espírito, contando até 7. A cura, o refazimento, a restauração daquele espírito. Tá? Essa técnica está no livro Espírito e Matéria, quando ele começa a falar das diversas técnicas utilizadas pela apometria, técnicas operacionais, certo? E a primeira técnica que ele traz de tratamento de espíritos, ok? Depois disso, turma, ficou alguma dúvida nessa parte aqui, que é bem importante, essa parte do tratamento do corpo astral? Daria para conversar só, né, um estudo só para isso, né? Mas é simples, é projetar energia sobre o espírito, É como estimular a cura. né, André? Sim. É o que eles falam Oi? sobre o choque anímico, né, que é dado no Sim. espírito. O choque anímico acontece já com o acoplamento. Acoplou o espírito no médium. E o médium, é um médium dado ao estudo, à dedicação, os trabalhos da espiritualidade, ele vai passar, haverá um intercâmbio energético ali, né? Que vai beneficiar o próprio espírito incorporado ali, ser o choque anímico. Mas não é só o choque anímico do médium, digamos, haveria um choque anímico, no sentido mais amplo, de projeção de energia, através da contagem, certo? Se projeta energia visualizando, né, luz, os fluidos eletromagnéticos chegando até o espírito, juntamente com toda a equipe, entende? É projetada energia sobre essa entidade que está sendo tratada. 7. Estímulo ao perdão. 8. Apagamento temporário das lembranças por meio da despolarização dos estímulos na estratificação da memória. Aqui, ele está falando de uma técnica muito conhecida que é a despolarização dos estímulos da memória, que a gente vai ver em outro estudo. Que, em resumo, ele faz um movimento de cruzar as mãos em cima do coronário do médium, né, incorporado. Não raro pode acontecer de o espírito regredir com esse procedimento, mas a intenção principal é o quê? Remover as emoções que estão aderidas a certas memórias. Alguns falam em apagamento temporário, certo? Depois o Joseph Gleb esclarece que não se destrói as lembranças. O que se afasta são as emoções ligadas a essa memória. Para que a pessoa não venha a sentir aquelas emoções densas, né, relacionadas a certas lembranças. Então, é feito esse procedimento da despolarização. Eu acrescentaria aí, logo após a despolarização, a polarização, que seria o estímulo positivo, né, já trazendo novas ideias, né, ideias de renovação sobre o espírito, né, de esperança, que aí o procedimento seria através
não cruzando as mãos, mas sem cruzar as mãos em cima do coronário, certo? Polarização. E aí, se o espírito estiver no presente, né? Se ele foi no passado, tem que levar o espírito ao presente e adormecer o espírito. Existe uma técnica, eu acho que eu não sei se eu passei para vocês em algum desses estudos aí, eu acho que não. Mas o Vitor Ronaldo Costa, ele ensina lá como você consegue fazer o espírito adormecer, dando passes longitudinais no coronário e no frontal do espírito ali incorporado. E determinando com gana, com vontade, que ele adormeça. E aí, colocou ele para dormir, essa entidade é encaminhada aos guardiões para que sejam levados aos hospitais, a fim de que sejam atendidos, né? Hospitais, ou digo, conforme o caso, né? Eu nunca digo que ele vai sempre para o hospital, às vezes ele vai preso, a depender do caso. Certo, turma? Muitas dúvidas? Vai preso mesmo. Infelizmente, se faz necessário uma ação desse gênero, porque às vezes ah, o ser não tem consciência do que está ocorrendo, não tem a menor ideia do que está sendo feito, e vai querer fazer estripulia, reagir, ou sei lá o quê. Então, eu concordo, né? Tem que conter, fazer a contenção até que você possa realmente trazê-lo à tona, né? E fazer entender o que está ocorrendo. Vai preso. E nessa técnica fica clara a importância da gente dominar as técnicas do magnetismo, né? Porque o adormecimento do espírito vai ser feito através do magnetismo. Aliás, várias coisas dentro do atendimento apométrico depende de você conhecer o magnetismo. E não é à toa que a gente lá no GH está começando com a propagação do estudo do magnetismo, porque o segundo passo, e eles já estão começando lá, é o estudo da apometria, que depois vai ser criado turmas à moda de como está sendo agora o magnetismo. Então, a gente vai poder atuar nessas duas frentes, magnetismo e apometria, mas depende muito do esforço que a gente empregar nisso, para que a gente possa se candidatar a isso. Beleza. Alguém levantou também a mão aí? Quem foi? Foi eu. É assim, não é o assunto direcionado aqui à apometria, mas como o Darlene trouxe a coisa do magnetismo, eu estou com a dúvida, me perdoe, mas assim, qual seria a frequência? Porque eu estou aqui com a cobaia, né? Que no caso é minha mãe, só que ela é idosa, cheia de comorbidades. Aí a minha dúvida, qual seria a frequência que eu poderia fazer as práticas da magnetização? Não precisa responder agora, pode até responder lá pelo grupo, sei lá, para não atrapalhar, porque Fica bem simples, meu irmão José Aquilino. Você pode fazer isso dia sim, dia não, se você tiver disposição, ou uma vez na semana. Só não faça todo dia. certo, certo. A restrição, pelo menos Robson Pinheiro, no curso de autodefesa psíquica, é não fazer todo dia. Pode ser dia sim, dia não, pode ser uma vez na semana, pode ser uma vez no mês, tá? Aí depende Ok, da situação, ok? E da sua disposição. Mas não faça todo dia, tudo bem, brigadão. ok? E tudo isso Ok, aqui que a gente está falando é magnetismo. sim, Olha, quando você está tratando o corpo astral do espírito, é magnetismo. Você está projetando energia. Você precisa colocar vontade, certo? No que você está fazendo, você está magnetizando ali e reconstruindo o corpo astral, né, do espírito enfermo. É magnetismo. sim, sim. Despolarização, despolarização dos estímulos da memória é magnetismo. Adormecimento magnético.
magnetismo. Então, todos aqueles requisitos, né, que nós estudamos na aplicação do magnetismo, né, vontade, a pessoa ter uma boa intenção, a pessoa estar bem de saúde para poder magnetizar, conhecer os chakras, os corpos energéticos, né, para poder trabalhar. Tudo é aproveitado nessas técnicas apométricas, Entendi. ok? Ok. Obrigadão. Deixa eu ver aqui que eu não. Bom, aí o João Pedro Farias Rodrigues. A primeira providência para se auxiliar o assistido consiste na verificação da presença de espíritos em sofrimento. Quando for aberto o campo e não se identificar a presença de nenhum espírito, deve-se, de imediato, rastrear as faixas do passado, a partir das queixas manifestadas pelo assistido. Essas servirão de endereço vibratório para que se chegue mais rápido até a origem das ondas desarmônicas provenientes desses espíritos em ressonância com o consulente, presos a diferentes realidades do passado. É muito importante que sejam trazidos para a realidade presente, para que recebam atendimento e esclarecimento de acordo com a necessidade de cada um, uma vez que reclamam das perdas que tiveram. Então, aí, Carlos, né, primeiramente, abre-se o campo, certo? Na forma que é através dos comandos. E aí, ele vê se tem um obsessor, tem uma ilustração lá na frente, né? Porque tem aqueles obsessores que estão mais perto, e tem os obsessores que fazem parte de um grupo que estão ali naquele bolsão kármico. Se não viu nada, não é obsessor que está perto. Abrindo as faixas do passado do consulente fulano de tal, né, e tentar os médios desdobrados entrar nessa faixa para poder identificar esses bolsões kármicos. O consulente encarnado deve receber uma despolarização dos estímulos da memória, a fim de se desligar da sintonia estabelecida pelo processo obsessivo. Muitas vezes, esse processo provoca no encarnado o aparecimento de doenças resultantes dessas influências estabelecidas em passado longínquo, mas que ainda vibram sobre o presente do assistido. Quando o perseguidor é afastado, as melhoras são significativas e a recuperação dependerá da gravidade das sequelas psíquicas ou perispirituais que, porventura, não existam, assim como do interesse do próprio assistido pela sua melhora. Então, o João Pedro Farias Rodrigues, ele enfatiza a técnica da despolarização dos estímulos da memória. Dentro dessa técnica de tratar os desobsessiva, né, de bolsões kármicos, justamente porque existe uma sintonia daqueles espíritos com aquela situação do passado que geram aquelas emoções densas. E aí a gente sabe, né? Lembranças estão vinculadas, elas trazem um sentimento, uma emoção correspondente. E aí a despolarização dos estímulos da memória entra como ferramenta preciosa para atenuar essas emoções ligadas a essas lembranças. Após cada atendimento, é preciso que estejamos atentos às informações do paciente. Se mesmo referir melhoras relativas,
mas ainda se sentir afetado por um ou outro sintoma opressivo, mesmo que sutil, é necessário que seja submetido a novas investigações com a finalidade de identificarmos e resgatarmos o maior número de bolsões kármicos. Então, mais uma vez aí, né, o Vitor aí enfatizando essa questão de acompanhar e investigar, né, para tratar o paciente e identificar eventuais bolsões kármicos na vida daquela pessoa. E aqui tem uma ilustração que eu tirei do livro Introdução aos Fundamentos da Apometria, e que vocês podem ver. No primeiro desenho, aí em cima, né, um espírito que está perto, e ele põe assim, como desafeto do passado recente, próximo ao assistido. E a distância, espíritos que sofrem a ação telúrica, porque já se passou muito tempo, eles passaram séculos até, e estão vibrando ali contra essa pessoa, que foi algoz deles. E eles estão à distância atuando. Então, turma, veja bem, eu ia entrar no tema arquepadia, mas como eu estava revisando hoje, com o material todo pronto, né? Eu pensei, não, isso aqui vai dar mais de uma hora de explanação. E vamos deixar a arquepadia e questão dos desmanches dos feitiços do astral para o próximo encontro. E eu acho até melhor mesmo, porque pelo menos para mim, assim, a gama de informação, eu vou processar melhor ainda tudo, né, o que foi exposto hoje. Aí, quando vier a arquepadia, eu já estou mais. Eu acredito até que fica melhor, mais didático, né, do que. Pelo menos para mim, que sou, né? Tô Veja que é engateando na interessante. área. Mas veja que é interessante, viu, Zequelino? A gente falou de espíritos agora. Na Sim, arquepadia, a gente vai ver que tem o outro lado, não é só espíritos. Você pode não identificar, fez a investigação. Ou a pessoa não tem obsessores. Pode ser essa a hipótese. Não tem sim, bolsões kármicos, mas tem magia. Tem magia sobre ela, entendo. certo? De vidas passadas e que acompanha aquela pessoa. Aí já não são espíritos vibrando no passado contra ela, né? É aquele campo magnético vibrando desde o passado contra que vem acompanhando aquela pessoa, né, através de suas encarnações. É bem interessante. E a técnica que se aplica para fazer o desmanche desses feitiços na arquepadia, logicamente também serve para o desmanche de feitiços feitos na atualidade também, Entendi. certo? Soyari Certo. falando aí. Eu passei até pelo tratamento. Eu tinha uma magia É, pesada para mim. Teve uns 3 anos que eu passei por um tratamento e que realmente resolveu. é isso É, aí, vamos. Fale, Thiago. Vandré, Hum. hoje, né, eu estava até mais cedo, estava nos estudos, não é? E aí eu estou na primeira aula quase do antepenúltimo módulo, né, que é Padrões e Comportamentos da Transição Planetária, parte um. Tem parte um, 2, 3, 4, 5, 6 por aí, né? E dentre isso aí, tudo aí, não é, dessa sua aula de hoje, né, uma coisa que teve uma coisa em comum também com isso. Primeira coisa que, no momento quando eu pensava que antes bolsões kármicos era igual família kármica, eu tinha essa dúvida, mas são coisas completamente diferentes, né, que até porque depois Taninha até já apresentou isso, né? E ela falou sobre esses bolsões kármicos. E você ainda mais, né, aprofundou mais. E uma dessas minhas anotações aí,
tanto na base, tanto de encarnados e desencarnados, não é? Que eu botei assim, falando sobre dessa polaridade dos fluidos, né? Tanto que aí eu fiz aqui umas anotações, que essas polaridades dos fluidos, ele pode modificar, né? Pela textura e emoção, né? Que textura é essa? Pelo comportamento. É o nosso comportamento, tanto de encarnados, que eles podem também ficar nessa mesma conjunção, dessa vibração, nesse monodeísmo, né, nessa ideologia pragmática feita lá, que vem de coisas antigas também, que aí ele fala dos padrões desses comportamentos, e que às vezes não são nem não é? Agora de magos negros, de dragões, de chefe de falanges, mas sim de desafetos, não é? Que vem durante essas nossas existências aí, trazendo repetidamente até hoje, que eles conseguem trazer isso. E aí eu falei, poxa, então, esse bingo aí que deu aí como gatilho, né? Para ser trabalhado. E aí que vem, quando vem um gatilho, que é a parte dessa causa, que vamos passar agora para a parte daqui para dia, para ver como é que vai ser todo esse trabalho. Fantástico. Interessante, viu, turma? Então é isso, viu? Daqui a 15 dias estamos aí juntos de novo. Alguém mais gostaria de falar? Alguma coisa? Viu? Então é isso, viu? Daqui a 15 dias nós nos reuniremos e vamos falar sobre arquepadia, ok? Alguém gostaria de fazer Ok, a prece André. final? Lobo. Fala logo primeiro. Ok, jovens. Por Ok, livre e ok. espontânea pressão, Não, não, não. Sinceramente, jovens, para mim é algo diferente, é algo muito maior do que possamos, nossa vã filosofia, imaginar. Fazer a prece é abrir nosso espaço mental, nosso espaço dos nossos corpos, a nossa realidade com o universo. É vibrar junto com eles, vibrar com toda essa construção e assim melhor compreender tudo isso que ocorre conosco. É o nosso momento junto ao Pai, junto àqueles que vêm a nós, coloca a mão em nossos ombros e nos chamando a atenção. É o nosso momento de agradecer esta dádiva, esse carinho, essa felicidade de estarmos encontrando aqui juntos nossos caminhos, nossas respostas que são importantes. Vamos agradecer ao Pai esse instante feliz. Vamos agradecer ao Pai a caridade constante dos nossos mentores junto a nós, nos fazendo cada vez mais felizes, melhores, maiores, aprendendo a construir um novo mundo. Que o Pai nos abençoe a todos, filhos. Muita paz. Gratidão. que assim seja. Que assim seja. Eu Que quero assim passar seja. uma informação para o André. À medida em que você foi falando, eu fui passando um filme aqui na minha frente no tempo que eu trabalhava na SEB, Sociedade Espírita Baiana, né? Onde tínhamos o grupo fraterno, grupo de atendimento fraterno. E nós estávamos caminhando nesta direção de chegar a tratar as pessoas com todos essas nuances, esse carinho, esse envolvimento. Infelizmente, o pessoal queria, eu briguei bastante, inclusive, ficaram zangados comigo, eles queriam resultado no estalar de dedo, quando as coisas têm muito mais do que a nossa querida e vã filosofia. Ok? Quero agradecer, André. Muita coisa passou aqui na minha frente que você não imagina. Muitas das ocorrências
de coisas com os quais eu tive uma interação muito forte, né? E me ajudou bastante. Obrigado, cara. Obrigado, turma. Vocês... Gratidão, senhor. Obrigado, até a próxima. Gratidão, Boa turma. noite, turma. Gratidão, Vandré. Até, turma. Boa Até uma noite, próxima. tchau. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até gente. quinta. Tchau. Tchau.